Vamos falar então do São Paulo, né? Do jogo do São Paulo, já que estamos falando do Diego Aguirre, um ex-São Paulino, treinador e jogador. O tricolor está em Montevidéu para enfrentar o Nacional. O outro tricolor uruguaio, também campeão de Libertadores, campeão do mundo. O jogo vai ser no Parque Central, que é um caldeirão. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto do São Paulo jogando lá no Uruguai? São 7 partidas, são 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 7 gols marcados, 4 sofridos. O São Paulo costuma, então, se dar bem lá no Uruguai pela Libertadores. Belo retrospecto. Eu me lembro que o São Paulo, uma vez, criou uma camisa em homenagem aos uruguaios que jogaram no tricolor, né? Então, assim, é curioso. Vamos lá, Lugano, Dario Pereira são os 2 mais conhecidos. Né? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Nossa, eu tinha esquecido o Pedro Rocha. Pedro Rocha está na história do São Paulo. Para muitos, o melhor meia da história do São Paulo. Para muitos. Forlan, o lateral direito. Aí você teve uns outros já que... tem o Michel Araújo atual, né? O Álvaro Pereira. O Gonzalo Carneiro, que está no Nacional hoje. Né? Ninguém tem muita lembrança, né? Deve ter mais uruguaios aí pela frente. Deve ter mais uruguaios. Esses são os mais notórios aí. Vamos dar uma olhadinha no provável time que Luiz Zubeldia deve levar a campo. O Zubeldia vai estar lá, tá bom? Ele não está suspenso na Liberta, não. Rafael, Rafinha. Aí a dúvida, Rafinha ou Igor Vinícius? Seria com quem? Igor Vinícius. Mesmo um jogo cascudo? Eu acho que o Rafinha, eu acho que o Rafinha ficou muito tempo machucado, né? Ficou. O Rafinha voltou agora em junho, julho. Eu acho que eu daria uma segurada no Rafinha. Arboleda, Alan Franco e Wellington. Força máxima. Aí não tem que ir, né? Não tem força máxima. Luiz Gustavo e Bobadilha? Gustavo e Bobadilha. Marcos Antônio, ainda não. Marcos Antônio eu vi contra o Atlético Goianiense agora. Foi bem. Mas um outro jogo, né? Sabe? É um jogo contra o lanterna da competição, com o presidente Adson Batista jogando a toalha antes do jogo, certo? Sim. É um outro jogo, né? Luciano, aí o quarteto, né? Luciano, Lucas, Caleri e Ferreirinha. Força máxima, sem inventar muito. Luiz Zubeldia. E ontem a gente fez a comparação dos cartões, parecia que a gente estava tendo uma sensibilidade, porque o Abel Ferreira tomou o 55º cartão amarelo. O que tu acha disso? É brincadeira, né, cara? Brincadeira. São eles, né? E suas comissões também tomam um cartão. Toda hora. Vamos ouvir o Lucas, que é o destaque desse time. Ele falou sobre esse confronto decisivo, começa a decisão lá no Uruguai. Chegou o momento chave aí, né, da temporada, momento importantíssimo, fase de mata-mata da Libertadores, momento que todo mundo estava esperando, ansioso, mas acho que a gente tem se preparado bem para esse momento e com tranquilidade para conseguir um bom resultado, sabendo que é um jogo de 180 minutos, né? Então e com tranquilidade para poder fazer um bom jogo lá. Estava ansioso para disputar essa competição, voltei, a gente conquistou a Copa do Brasil, a gente classificou para a Libertadores e eu estava esperando por este momento, né? Todo mundo sabe e eu sei muito bem o que significa essa competição para o São Paulo. Então poder jogar um mata-mata de Libertadores é um motivo de muita satisfação e segurar a ansiedade para poder fazer um bom trabalho e ajudar o São Paulo da melhor maneira. Aí o Lucas é figura essencial desse time. Baita jogador. Ele tem jogado mais à direita, por quê? Porque o Luciano está indo melhor centralizado, mas o Lucas tem liberdade também para circular. Total. E uma coisa que tem sido interessante é a doação do Lucas para o time. Ele tem marcado demais, porque esse esquema, que alguns chamam de 4-2-4, eu vejo mais um 4-2-3-1. Essa linha à frente dos volantes, Lucas, Luciano e Ferreirinha, eles têm que correr muito e voltar. Porque senão, volta até aquele buracão no meio que tinha na época do Carpinho. Exatamente. Então, eu acho que o Lucas hoje é o principal jogador de São Paulo. Mas eu concordo contigo, ele não voltou para o São Paulo para ser uma espécie... eu fui criado aqui, né? Eu fiquei muito tempo na Europa. Eu me lembro que o Lucas foi a maior venda do São Paulo, né? 43 milhões de euros. Lembra que o Leonardo PSG, pagou, né? Na época foi assim uma surpresa, foi de uma hora para outra, assim. O Lucas era o grande destaque de São Paulo e em 3 dias ele estava no PSG. Então, o Lucas, para mim, é um jogador que poderia ter sido chamado para a seleção brasileira várias vezes. Tem temperamento, né? Tem uma mentalidade muito vitoriosa. É um cara que realmente
voltou para o São Paulo ainda com fome para ganhar títulos. E eu acho que ele é o principal jogador do tricolor. Então, se o São Paulo passar pelo Nacional, acho que ele pode ser, sim, o grande nome da torcida do São Paulo e do time também, né? O Pretzel, o Nacional vem de uma vitória no torneio intermédio, que é um torneio ali meio simbólico e tal, mas foi contra o Peñarol, então foi um jogo pegado, ganhou nos pênaltis. São dois grupos e o Peñarol é líder de um grupo e o Nacional do outro. E tá há mais de 10 dias só se preparando para essa partida. Manda no Parque Central, por quê? Porque é um caldeirão. Né, muito mais do que o Centenário. Já fiz 3 jogos lá, certo? É um estádio muito bom para trabalhar. O Nacional não jogava lá, o Nacional jogava sempre no Centenário, certo? O Nacional e o Peñarol. O Peñarol foi construir o seu estádio, que é novo, a gente viu os gols aí. E o Nacional tinha o Parque Central como um estádio pequeno, certo? Não era um estádio interessante. Eles reformaram o estádio, transformaram o estádio num caldeirão. Então... não é fácil jogar lá, hein? Ano passado o Inter teve que jogar lá. O Inter foi jogar lá na primeira fase. E outra, né? O Nacional, assim como o Peñarol, é uma marca. Uma marca no futebol uruguaio. 3 Libertadores da América, campeão do mundo. Sabe o tamanho de São Paulo, mas é um time grande. É um time grande, não é passar por cima, atropelar. O São Paulo é favorito em 180 minutos? Claro que é. Mas o jogo de hoje pode determinar... primeiros 90, Eles vão jogar tudo lá, para depois sentar e administrar alguma coisa aqui. Tem um motivador extra para o Nacional, que é a participação no Super Mundial de Clubes do ano que vem. Tu falou sobre isso, é verdade. Então tá assim, o que o Nacional precisa? Ele precisa somar pontos na Libertadores, que é o que conta para o ranking da Conmebol. O Olímpia do Paraguai é o clube que estaria entrando hoje no Super Mundial de Clubes. O Nacional, a Olímpia, está fora. Não está na Libertadores, e nem na Sul-Americana. Então não tem como somar pontos. Então o Nacional ainda pode ultrapassar o Olímpia. Para isso, precisa fazer 2 pontos nessas oitavas de final. Mesmo se for eliminado, se ele empatar o primeiro jogo, empatar o segundo e perder nos pênaltis, o Nacional tem essa perspectiva do Mundial. Se ele ganhar um jogo também já chega. Se ganhar um jogo também já chega. Então não só a continuidade, como também essa perspectiva de participação, é muito importante, o motivador é essa. Por isso que a atmosfera vai estar muito pressionada lá para o adversário, que é o São Paulo. O técnico Martim Lazarte, que entrou no lugar, que é uma lenda lá também do futebol uruguaio, entrou no lugar do Álvaro Recoba, que tem o filho dele no elenco. Ele joga. Né? E outra, quem voltou para o Nacional foi o Coates, zagueiro, que fez história no Sporting de Lisboa. Eu me lembro que o São Paulo tentou contratar o Coates várias vezes, quando o Coates surgiu. Lembra disso? Lembro, sim. E o companheiro dele é o Diego Polenta. Polenta está um tempão lá. Né? Um tempão. Galeano, que é um paraguaio jogador que esteve no São Paulo também, é um dos destaques do time. O Nacional contratou jogadores, o Coates voltando a jogar no Uruguai. O Nico Lopes, que jogou no Internacional, deve estar no banco. Hurtado. Tem o Santander também, centroavante, né, que é um jogador mais experiente, mas... Mas esse Santander vai ficar no banco. Vai ficar no banco, claro. Né? E outro é um atacante que lida bem com as finanças. Né? Claro. E o Polenta? O Polenta é um jogador que se alimenta bem. Agora, gosta de comida italiana. Se o Lucas Moura foi para cima dele, ele está frito, hein, o Polenta? Desculpa, mas não tem como. Não dá para escapar. Tem o Gonzalo Carneiro também. Carneiro também, mas o Carneiro que não gosta de comida vegana. Né? Desculpa, meu. Jogo às 19 horas.